Um bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar a poderosa e preciosa palavra do Senhor com você nesta tarde. Marcos, capítulo 5, versículo 21, nos diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Essa história nos traz dois fatos interessantes que aconteceram no ministério de Jesus e nos mostra um grande milagre que Jesus fez neste lugar. São duas histórias juntas, porém diferentes. A Bíblia aqui ela nos fala de um certo homem a qual a sua filha adoeceu e veio a óbito, e de uma mulher que tinha um fluxo de sangue que já havia 12 anos. A história começa com Jesus entrando em Cafarnaum, saindo de Decápolis, assim que ele atravessou o mar da Galileia, e havia uma grande multidão ali o esperando. E a Bíblia diz que logo que Jesus chega, vem um homem por nome de Jairo, chefe da sinagoga, um dos homens principais ali da sinagoga, dos mais importantes, e ele, vendo a Jesus, ele se prostra e roga a Jesus pela sua filha. E ele diz: Minha filha está morta e rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Visto que este homem era um homem importante, mas isto não o impediu de se achegar a Jesus. Todavia, Jesus seguiu com este homem e a Bíblia diz que uma grande multidão o apertava. Em todos os lugares que Jesus chegava, uma multidão o esperava, porque muitos esperavam milagres, muitos esperavam ouvir uma palavra, alguns iam pelo alimento, mas uma multidão sempre estava à espera de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi, e aquela multidão o apertava, porque eram muitas pessoas que haviam ali. E a Bíblia Sagrada nos diz, no versículo 25, que uma certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que ela já tinha padecido, já tinha perdido muito dinheiro, já tinha despendido de muitas coisas, mas nada disso tinha lhe dado proveito. Ela não tinha conseguido nada com seus gastos. Nós olhamos e reparamos bem que a história dessa mulher se inicia no nascimento da filha de Jairo, porque a Bíblia diz e enfatiza que a menina tinha 12 anos. E essa mulher havia 12 anos também que o fluxo de sangue o acometeu e não cessava mais. Ou seja, no nascimento da criança, todos estavam alegres, acredito eu, porém, na casa dessa mulher havia tristeza, porque o fluxo de sangue começou e não cessou, e essa mulher teve que ir para o arraial das impuras, porque era um costume daquela época. E passados dias normais, ela não voltou e o fluxo continuou, persistiu por 12 anos, e assim também é na nossa vida. Nós vimos uns sorrindo, outros chorando. Neste momento, existem pessoas cantando, existem pessoas louvando a Deus, outros estão tristes, chorando pela morte, pela perda de um ente querido,
pela perda de um ente querido, de um parente, de um filho, de uma mãe, de um pai, e outros se alegrando pelo nascimento, outros chorando por uma doença, por uma enfermidade, por um problema, outros chorando fazendo festa pelo dia do aniversário, pela comemoração de alguma data de casamento, alguma dessas. Então a nossa vida é comparada com essa história. Jesus nos mostra aqui que Ele está no mesmo momento de alegria, também no momento de dor. Aqueles que estão alegres, Jesus está com ele. Mas tem muitos chorando, mas Jesus também está com ele. E Ele nos ensina a chorar com aqueles que choram e nos alegrar com aqueles que também estão alegres. A Bíblia nos traz a história dessa mulher com esses 12 anos desse fluxo incessante. E a história diz que essa mulher chegou a pesar 30 quilos. Ela ficou magérrima. E ela ouviu falar de Jesus, que Jesus iria passar, porque Jesus estava indo à casa de Jairo para ver a situação da sua filha. Visto que a palavra que Jesus diz a ele, crê somente. Jesus seguindo com ele, essa mulher ouvindo falar que Jesus iria passar, a Bíblia diz que ela saiu e foi e não mediu esforços em abrir espaço entre a multidão para chegar até Jesus. Ela não olhou, ela não mediu esforço. Se tinha muita gente, ela estava fraca. Imagino eu que ela deve ter ido talvez arrastada, se arrastando, mas ela conseguiu chegar. E a Bíblia nos traz qual era as palavras e o pensamento daquela mulher. No versículo 28, diz que ela pensava e dizia dentro dela assim: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Olha só para você ver, que coisa maravilhosa. Essa mulher estando doente, fraca, ouviu dizer que Jesus ia passar. Ela saiu ao encontro de Jesus, não olhou, não mediu esforços, chegou até o Senhor. A Bíblia diz que ela toca nas suas vestes, na orla dos seus vestidos, da sua túnica, e naquele mesmo instante ela ficou curada, através da sua fé. Jesus ainda não havia falado, soltado uma palavra, expressado algo para ela: você está curada. Não. Mas Ele é a cura. Ele é a cura. Simplesmente ela tocou em Jesus, na sua veste, e ficou curada. Existem pessoas que esperam pelo milagre, mas acham que Jesus é obrigado a fazer no momento que ela quer. Não se lembram do Senhor como Deus. Tem se lembrado de Deus como um médico? Porque um médico nós só lembramos dele quando estamos doentes. Simplesmente quando precisamos que nós nos lembramos dele. E tem pessoas que lembram do Senhor Jesus como um médico. Somente na hora que precisa que lembra de Jesus. Mede esforços para chegar até esse médico. O ônibus está difícil, falta carro, a distância é longa. Mas esta mulher, ela não mediu esforços para chegar até Jesus. E ela ouviu falar de Jesus e foi atrás da sua bênção, foi atrás daquele que podia curar. Ela foi atrás da fonte da cura. Não fique parado esperando as coisas acontecerem. Jesus, Ele é poder, Jesus, Ele é a cura, mas Ele quer ver de você uma ação. E toda ação, ela acaba causando uma reação. Você será alcançado pelos milagres de Deus, mas você tem que correr. Você tem que ir, persistir. Existem pessoas que não se lembram nem de que Deus existe.
Tem pessoas que estão doentes, mas não são capazes de pedir uma oração. Como a Bíblia diz, há algum entre vós doente? Leve até o presbítero e ele, com a imposição de mãos, orará, e a oração o curará, porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Agora, se você ficar esperando simplesmente o dia que você precisa do médico, você pode chegar lá, ter uma fila grande, você pode chegar lá e nem achar uma vaga para ser atendido por esse médico. É assim, o nosso sistema de saúde é falho, o nosso sistema de saúde, ele deixa a desejar. Muitas pessoas estão dependendo de um raio-x, outros estão dependendo de uma consulta e passa meses e aquela pessoa acaba morrendo, e quando a consulta é liberada, aquela pessoa já foi embora. Ou não morreu ainda, mas através daquele problema já surgiu outro problema porque não foi cuidado a tempo. Mas Jesus não. Quando você se achega a Ele, quando você se lembra dEle, antes mesmo de estar doente, antes mesmo de ter o problema, o adora, busca-o, recebe na sua vida como Senhor e Salvador, o único suficiente Salvador da tua vida, Ele está com você no momento em que você precisar. E não precisa marcar consulta, e não precisa marcar hora, e não precisa de assinatura, não. Simplesmente dobre os seus joelhos, ou incline a sua cabeça no lugar que você está, e Ele irá te atender. Ele irá falar com você. A Bíblia diz que essa mulher chegou até Jesus, ela tocou na orla de Jesus, e logo ela foi curada. A Bíblia diz que já ela foi curada daquele mal. E logo secou a sua fonte do sangue. E Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus sabia que aquela mulher estava tocando nas vestes dele. No meio da multidão, Jesus andando, eu acredito que o Senhor até ajudou, porque ela não andava muito rápido. E eu creio que o Senhor não precisava olhar para trás para procurar quem era que estava vindo atrás dele. Mas Ele, no seu íntimo, como Deus, como curador, como a cura, Ele diminuiu um pouco o seu passo, assim creio eu, para que aquela mulher o alcançasse. E ela o alcançou. Agora Jesus diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu a cura, porque de mim saiu o renovo. E aqueles discípulos que estavam ali olharam e disseram: mestre, a multidão te aperta e te toca, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E aquela mulher, olhando para a situação, sabendo que já sentiu que já estava curada, ela se revela: foi eu que toquei. E a Bíblia diz que ela estava temendo e tremendo. Prostrou-se diante do Senhor. Disse-lhe a verdade. Uma coisa muito importante. Todas as vezes que você chegar diante do Senhor, todas as vezes que você orar, fale a verdade. Não tente enganar a Deus, porque não podemos enganar a Deus. Fale sempre a verdade. Diante dele, a mentira não para. Diante dele, nada que é oculto e errado não fica. Somente a verdade, porque ele é a verdade. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela mulher, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Ela já havia sido curada, mas Jesus reforçou para ela: vá em paz. A tua fé te salvou e ser curada deste mal. Vejamos bem, a fé o salvou. A cura e o milagre anda junto com a salvação. Ela foi curada de um todo. Ela não foi curada somente do seu fluxo de sangue, mas ela foi curada da sua alma.
do seu interior, no seu pensamento, aquele arrependimento que veio no seu coração e aquela fé de simplesmente tocar a salvou. E a Bíblia diz que, estando Jesus ainda falando, chegou alguns dos principais, dos sacerdotes da sinagoga, daqueles homens da sinagoga, e chama Jairo e diz: por que está atormentando o mestre? Você está cansando ele. Pare de falar, a sua filha já está morta. E a história continua. E Jesus, olhando, fala para aquele homem: não temas, creia somente. E Jesus chama Pedro, Tiago e João e foram juntos com Jairo até a tua casa. A menina já havia morrido. No coração daqueles homens não havia mais nenhuma solução. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Você diz: eu vou buscar de Deus uma resposta, eu vou buscar de Deus uma saída. E há sempre uma pessoa, 2, 3, querendo te puxar para trás. Querendo colocar em você uma incredulidade. Querendo mostrar para você que as coisas não podem acontecer, não dá mais tempo. Mas eu quero te dizer nesta tarde: ainda há tempo. Esse problema pode estar acontecendo na sua vida, mas Jesus manda te dizer nessa tarde: creia somente. Creia somente. A tua fé já morreu? Os seus problemas já estão tão grandes a ponto de não ter mais um pensamento de vitória? E Jesus te diz nessa tarde: creia somente. E a Bíblia diz que Jesus, chegando ali na casa de Jairo, havia um alvoroço, havia pessoas chorando e pranteando. Veja que Jesus sempre está nesses lugares onde tem pessoas chorando, onde tem alguém chorando, pranteando. Ali Jesus está. Porque a Bíblia diz que Deus está num alto e sublime trono, mas também Ele habita num coração contrito e abatido. E Ele se compadece daquele que chora. E o Senhor Jesus chega naquela casa. Aquela criança está morta aos olhos daqueles homens. Um alvoroço danado dentro daquela casa. E a Bíblia diz que Jesus chega e diz: por que está esse alvoroço? O que está acontecendo? Por que vocês choram? Que pergunta! E as pessoas olham para eles espantadas. Estamos chorando porque a criança morreu. Não vês que a criança morreu? E quando Jesus diz: ela não dorme, ela está dormindo. Alguns não entenderam. E a Bíblia diz que eles olhavam uns para os outros e riam. Muitas vezes é assim na nossa vida. E quando você diz: Jesus vai chegar. Jesus está chegando. Jesus vai me curar. E alguns riem e pensam: não tem jeito mais. Não tem mais solução. Mas no seu coração, Jesus diz: eu já estou chegando. Essa doença é somente para glorificar o meu nome. E aquela criança estava dormindo aos olhos de Jesus. Jesus sempre tratou a morte como um sono. E quando o Senhor chega, Ele manda embora aquelas pessoas que estavam ali rindo, zombando daquela situação. Porque esse tipo de pessoas são pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam no sobrenatural de Deus, pessoas que acreditam somente nas coisas que podem acontecer naturalmente. Pois eu quero te dizer nessa tarde: o que acontece naturalmente é o poder que está nas tuas mãos. Quando você não consegue fazer mais com o poder dos seus braços, aí entra a força do Senhor. Aí entra o sobrenatural de Deus. Você não pode fazer nada, mas Jesus pode. E a Bíblia diz que Jesus chega até onde estava aquela menina deitada. E Ele diz: Talita cumi. E a menina... menina, eu te digo, levanta-te.
E logo a menina se levantou e andava. E a Bíblia enfatiza, pois já tinha 12 anos. Porque a história de Jairo, da filha de Jairo, era uma história só com a moça do fluxo de sangue. Mostrando que ele é onisciente, onipotente, onipresente. E que não há tempo para ele. Que não há morte que possa vencê-lo. Porque no livro de Coríntios ele diz, na carta aos Coríntios, morte, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Nada pode parar na presença do Senhor. A morte não tem poder. O inferno não tem poder. A enfermidade não tem poder. Os demônios não têm poderes. As lutas da vida não têm poder, a fofoca não tem poder, a intriga não tem poder, a mente conturbada não tem poder, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o dono de tudo. E diante da tua voz, o inferno se cala. Diante da tua voz, a enfermidade vai embora. Diante da tua voz, a morte tem que trazer a vida. Oh, maravilhas! E a Bíblia diz que aquela menina se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E nesta tarde Jesus manda te dizer, levanta-te, levanta-te. Pois sendo uma história só, a filha de Jairo e a moça do fluxo de sangue, Jesus manda te dizer nessa tarde, a tua fé te curou. Levanta-te, ser curado desse mal, em nome de Jesus. Que o mal que te assola nessa tarde venha cair por terra. Que a tristeza que te assola nessa tarde venha cair por terra. Se há alguma enfermidade te assolando nesta tarde, eu quero te dizer, você está curado agora em nome de Jesus. Se há algum mal que está te assolando nessa tarde, eu quero te dizer, você está liberto agora em nome de Jesus. Se há intriga, se há confusão na tua casa, eu quero te dizer agora que você está sendo liberto disso aí agora em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor está entrando com a providência. Se achegue a Ele. Se achegue a Ele, antes que seja tarde demais. Jesus está voltando. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, mas que você tenha também uma vida saudável aqui nessa terra. Enquanto você tiver vida, que você tenha uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida de bonança, uma vida de alegria, uma vida de testemunho de um Deus vivo na tua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, que aonde houver uma pessoa ouvindo este vídeo, assistindo este vídeo, ouvindo essas palavras, que o Teu Espírito Santo possa entrar e fazer a obra. Cura, traga libertação. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, traga salvação a esta família, a esta pessoa. E que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder nessa vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Que você possa ter um domingo abençoado, em nome de Jesus. Fique com Deus.